Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da PUC e diz o seguinte: o gráfico abaixo ele corresponde ao aquecimento de uma mistura entre dois líquidos. Bom, nós temos aqui então uma mistura entre dois líquidos e esse gráfico mostra que a região AB é um líquido, então aqui nós temos o estado líquido, região CD é um vapor. Então, a partir desse ponto entre C e D, a gente tem o estado gasoso. Entre o estado líquido e o gasoso, que é essa região BC, a gente vai ter um sistema bifásico entre líquido e gasoso, tá? Nós temos aqui um sistema com duas fases. Bom, então o que a gente tem aqui? E esse sistema entre duas fases, né, a gente vai chamar ele de ponto de ebulição. Lembrando, uma outra coisa importante é que o gráfico abaixo corresponde ao aquecimento de uma mistura entre dois líquidos. A questão já fala para a gente que isso é o gráfico de uma mistura. Aí você deve se perguntar, pô, mas estranho, eu já vi um gráfico de aquecimento de mistura e ele era um pouco diferente. O da mistura, ele tem uma faixa aqui de fusão e tem, depois do estado líquido, uma faixa de ebulição, né? Então, nós teríamos aqui uma faixa de fusão e uma faixa de fusão. Muito feio esse FF aqui, né? Melhorar um pouco. Temos uma faixa de fusão e aqui em cima uma faixa de ebulição. Então, dessa temperatura que eu tenho aqui até aqui, ó, tudo isso aqui é ebulição. Dessa temperatura que eu tenho aqui até essa daqui, tudo isso aqui é fusão. Então, não faz sentido, né? Calma, pessoal, isso é uma mistura comum, mas existem outros tipos de misturas. Os gráficos de mistura, nós temos ali a mistura eutética e a azeotrópica. Na mistura, vou colocar aqui, ó, azeotrópica, nós temos uma faixa de fusão e um ponto de ebulição. Temos aqui ponto de ebulição, faixa de fusão. Na mistura que nós chamamos de eutética, vou colocar ela aqui embaixo, mistura eutética, a gente vai ter eutética, um ponto de fusão e uma faixa de fusão, uma FF, faixa de fusão, e aqui um ponto de, uma FE, faixa de ebulição, e um ponto de fusão, tá? Isso na mistura eutética. Agora, preste bem atenção. Esse gráfico está mostrando um ponto de ebulição. A única mistura que tem ponto de ebulição é a azeotrópica. A eutética tem faixa de ebulição, ela tem um ponto de fusão, mas faixa de ebulição. A azeotrópica, faixa de fusão, ponto de ebulição. E a mistura convencional tem faixa de ebulição e faixa de fusão, tá bom? Então aqui a gente até já sabe do que a gente está falando. Vamos olhar aqui a questão. Em função do gráfico apresentado, pode-se afirmar que a mistura é fracionável por destilação, líquida a 100 graus Celsius, heterogênea, azeotrópica, eutética. Uma mistura que a gente vai chamar de mistura azeotrópica, tá? Um exemplo aí de uma mistura azeotrópica é uma mistura que a gente tem entre água e etanol, mais etanol. Isso aqui é um exemplo de mistura azeotrópica, tá? E basicamente é isso. Letra D de dado é a alternativa correta para essa questão. Lembrando que se tem aqui mistura azeotrópica e mistura eutética, você percebe que uma das duas teria que ser a correta, já que uma é meio que o contrário da outra, tá? E aí uma delas tinha que ser correta com relação a esse ponto de ebulição. Ele fala também líquido a 100 graus Celsius, mas se você for analisar a 100 graus Celsius, ó, aqui é 40, aqui é 120. Se a gente fosse considerar, né, que esse valor está certinho entre 40 e 120,
É meio difícil a gente analisar, mas aparentemente o 100 ficaria aproximadamente aqui, né, no ponto de ebulição, mas a gente não tem um valor bem certinho para analisar no gráfico, fica difícil. Bom, é isso. Terminamos aqui a resolução dessa questão. Espero que tenha gostado da resolução deste exercício. Lembrando que nesse gráfico a gente não está olhando a mistura azeotrópica, o gráfico dela inteira, a gente só está olhando uma parte, tá? A gente está vendo esse pedaço aqui, mais ou menos. Onde você vê um líquido, você vê que tem um gás, você vê que tem líquido mais gás aqui no meio. Parece com uma substância pura, né? Uma substância simples ali, pura, ou uma substância composta pura, mas não é, tá bom? É isso, pessoal. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e até a próxima.